Quando eu digo que minha família me chamou de louco, não é exagero. Eles me olharam como se eu tivesse acabado de anunciar que ia morar na Lua, só que no meu caso, a minha Lua era abrir um negócio próprio. Mas não um negócio qualquer, uma franquia que eu idealizei do zero, sangue, suor e lágrimas despejados em cada centavo investido, em cada madrugada sem dormir. Era para ser um sonho, mas virou um pesadelo, principalmente porque eles escolheram a minha irmã gêmea para ser o orgulho da família, o sucesso que eles queriam exibir para os outros. E eu fiquei com os cacos no chão, enquanto eles pisavam em cima. Eu me chamo Lara, tenho 29 anos, e essa é a história da minha luta contra a rejeição, a traição e a minha própria vontade de vencer quando tudo parecia conspirar contra mim. Desde a infância, minha irmã e eu fomos vistas como uma dupla inseparável, ou pelo menos era o que eu pensava. Mas quando completamos 18 anos, as máscaras começaram a cair. Ela era a favorita, a escolhida para brilhar. Eu, a diferente, a sonhadora lunática, que não sabia a hora de parar de tentar. Quando anunciei que ia abrir minha própria empresa, minha família simplesmente riu na minha cara. Você? Abrir um negócio? Vai acabar falindo e voltando para cá com a mão na frente e na trás. Melhor arrumar um emprego decente. Foi a frase que mais ouvi. De todos. Do meu pai, que já tinha desistido de mim, da minha mãe, que preferia investir na carreira brilhante da minha irmã, dos meus tios, que só viam em mim um desperdício de talento. Eles não sabiam, mas eu estava planejando minha vingança silenciosa. Não daquelas que queimam pontes, eu queria construir minha própria estrada, mesmo que tivesse que andar sozinha por ela. Não foi fácil. Os primeiros meses foram um inferno de burocracia, dinheiro escasso e dúvidas esmagadoras. Minha irmã já tinha um emprego estável que sempre quis e a aprovação da família inteira. Enquanto isso, eu corria para fazer tudo dar certo. O pior veio quando começaram a surgir problemas que pareciam não ter explicação. Um dia, quando finalmente consegui fechar um contrato importante para a franquia, os documentos sumiram misteriosamente do meu escritório. Em outra ocasião, um fornecedor confiável desistiu sem motivo aparente, deixando minha produção parada por dias. Foi quando percebi, alguém estava sabotando meu sonho, e a suspeita recaiu pesada sobre minha própria família. Eles negavam, claro, mas os olhares desconfiados, as palavras sussurradas entre a minha irmã e o pai, tudo indicava que não queriam me ver crescer. Eles tinham um interesse escuso em me manter no lugar de sempre, o fracasso da família. Quando confrontada, minha mãe me chamou de ingrata e louca, dizendo que eu estava inventando problemas para chamar atenção. Eu quase desabei. Mas a maior traição veio em uma noite que eu jamais vou esquecer. Era para ser uma celebração. Minha franquia finalmente começava a dar lucro, e eu tinha convocado a família para o jantar, um momento de união que eu desejava há anos. Eles apareceram, sim, com sorrisos falsos e olhares vazios. Durante o jantar, meu irmão mais novo derrubou a taça de vinho tinto direto no meu vestido branco. O líquido se espalhou como um veneno, manchando não só a roupa, mas minha confiança. Logo depois, quase desmaiei no meio da festa. Os sintomas foram fortes: tontura, náusea, suor frio. Na pressa de me socorrer, não notei que tinha algo errado na comida. Dias depois, os médicos confirmaram o pior. Havia vestígios de uma substância tóxica no meu organismo, uma tentativa de envenenamento. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Não conseguia acreditar que minha própria família teria coragem de fazer algo tão cruel. Minha irmã sumiu do meu lado, como se nada tivesse acontecido. Eu estava sozinha com dor, medo e raiva fervendo dentro de mim. Mas foi nessa escuridão que comecei a encontrar minha força. Aquela tentativa de sabotagem quase fatal me despertou para a realidade de uma vez por todas. Se eles queriam me destruir, eu ia mostrar que podia renascer das cinzas. Com a ajuda de poucos amigos verdadeiros, comecei a reconstruir minha vida e meu negócio, tijolo por tijolo. Hoje, minha franquia não é apenas um sucesso financeiro, é um símbolo da minha resistência. E o mais irônico, agora a mesma família que me chamou de louca pede descontos para comprar na minha rede. Mas eu ainda não decidi se eles vão ter o que querem. Se eu pudesse voltar no tempo e falar comigo mesma naquela noite em que quase morri, eu diria uma coisa: Lara, você está mais forte do que imagina. Porque não foi só o veneno no meu organismo que quase me derrubou. Foi a traição, a indiferença, a brutalidade de quem deveria estar do seu lado. Eles foram capazes de tudo, de tentar apagar minha luz, de sufocar o meu sonho. Mas eu sobrevivi, e a partir desse momento, cada fibra do meu corpo, cada batida do meu coração, passou a gritar que eu não ia me entregar. As semanas seguintes foram um turbilhão de sentimentos que mal conseguia controlar. Os médicos me mantiveram em observação, os exames nunca paravam, e o cheiro do hospital grudado na minha pele parecia um lembrete constante do que passei. Minha irmã sumiu do mapa. Meus pais mandavam mensagens frias, fingindo preocupação, mas nunca vieram me visitar. E a família toda, que antes me ignorava, agora se aproximava com um interesse assustador.
Foi aí que percebi que o jogo havia virado. Enquanto me recuperava com dificuldade para andar e a cabeça cheia de dúvidas, comecei a pensar na minha franquia, minha obra, meu filho. Não podia deixar aquilo morrer. O que era apenas um sonho torturado, aos poucos começou a tomar forma, mesmo com minha saúde fragilizada. E não foi fácil. Cada reunião, cada ligação, cada decisão parecia um passo em terreno minado. Mas a raiva me alimentava. A necessidade de provar que eles estavam errados. Com a ajuda do meu melhor amigo, Paulo, consegui retomar o controle da empresa. Ele acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Lembro das noites em claro, dos cafés amargos, das negociações complicadas que fecharam portas na minha cara. E o pior era ver minha irmã se vangloriando nas redes sociais, ostentando o emprego público que eu sempre achei entediante. Ela nunca soube o que era lutar de verdade. No meio de toda essa reconstrução, comecei a receber mensagens estranhas. E-mails anônimos com ameaças veladas, tentativas de invadir meus sistemas, sabotagens silenciosas que quase quebraram meu faturamento. Foi aí que o medo bateu de novo, mais forte. Mas, dessa vez, eu estava preparada para enfrentar. Chamei um especialista em segurança, aumentei as medidas de proteção. Cada passo era uma batalha, mas eu não podia recuar. Minha família, por sua vez, começou a perceber que o jogo não era mais o mesmo. Eles que antes me ignoravam, agora vinham pedir descontos na minha franquia, como se eu fosse uma mercenária do sangue deles, e não uma empreendedora de verdade. O que me doía não era o pedido em si, mas a hipocrisia. Como podiam se apropriar do meu sucesso depois de tudo que fizeram para me derrubar? Foi nesse momento que decidi, não seria mais refém do passado. Comecei a me afastar emocionalmente deles. Foi doloroso, porque sangue é sangue, e eu queria tanto ser amada, reconhecida. Mas a ferida era profunda demais. Era como se eu tivesse uma faca cravada no peito toda vez que eles tocavam no assunto da minha irmã. Eu precisava me curar. A reconstrução não foi só financeira. Foi mental, emocional. Procurei terapia para lidar com a rejeição, com a sensação de abandono. Descobri forças em mim que nem sabia que existiam. E foi aí que finalmente pude enxergar uma luz no fim do túnel. Minha franquia começou a prosperar. Abri novas unidades. Contratei uma equipe que acreditava no projeto. O nome da empresa começou a circular, não como um capricho de uma louca, mas como uma marca sólida. E a sensação de justiça? Essa só veio quando vi minha família batendo na minha porta, pedindo condições especiais, querendo ser parte do que um dia desprezaram. Mas nem tudo estava resolvido. Por trás das aparências, sentia que algo ainda ameaçava meu caminho. Os e-mails continuavam chegando. Um dia, encontrei uma caixa misteriosa na minha sede, com fotos minhas e bilhetes anônimos. O aviso era claro: você não vai conseguir. Eu sabia que não era apenas uma ameaça, era um desafio. A caixa chegou num dia cinzento, daqueles em que você sente que o mundo conspira contra você, mas que é preciso seguir em frente, custe o que custar. Dentro dela, estavam as fotos. Não simples fotos, mas registros íntimos, imagens que só alguém muito próximo poderia ter conseguido. Fotos minhas em momentos vulneráveis, conversas privadas impressas, anotações que revelavam tudo o que eu havia contado a amigos, que na verdade, estavam do outro lado da minha luta. Junto com as fotos, bilhetes, todos com frases cruéis: você não passa daqui. Quem abriu a porta para você agora pode fechar. Somos todos contra você. Naquele instante, entendi que o jogo sujo que minha família jogava contra mim ia muito além da sabotagem financeira. Era uma guerra fria para me destruir emocionalmente, minar minha confiança, e me arrancar do caminho. Foi um choque, um daqueles que te deixa mudo, mas com o sangue pulsando quente na garganta, uma vontade feroz de gritar para o mundo inteiro: eu não vou cair. Procurei respostas no olhar das pessoas ao meu redor, mas só encontrei silêncio. Paulo, meu único aliado verdadeiro, olhou para aquelas fotos e me abraçou como se fosse a última vez. Eles não vão conseguir, Lara. Você é mais forte que isso. Foi a única frase que me confortou naquele dia. Decidi que não podia mais ficar na defensiva. Era a hora de atacar, não com violência, mas com a força da verdade. Comecei a investigar quem estava por trás das ameaças, quem vazava minhas informações, quem tentava me impedir de crescer. Cada pista que aparecia apontava para algo pior do que eu imaginava. A minha irmã, ou pelo menos alguém do lado dela, estava envolvido. Isso foi como um soco no estômago. Aquela pessoa que cresceu comigo, com quem compartilhei sonhos, agora era responsável por tentar me destruir. Eu sentia uma mistura insuportável de raiva, tristeza e incredulidade. Como alguém pode virar as costas assim, tão cruelmente? E o pior, minha família inteira se calava diante da situação, preferindo fingir que nada acontecia. Enquanto isso, a franquia crescia. Eu tomava decisões arriscadas, mas calculadas. O mercado me olhava com respeito, e até concorrentes passaram a me enxergar como ameaça. Aos poucos, o nome de Lara começava a ser sinônimo de determinação, superação e coragem. Só que o preço disso tudo era alto.
Eu perdia noites de sono, lágrimas escorriam sem controle, e o peso da solidão se tornava insuportável. Em uma reunião importante com investidores, recebi um telefonema que gelou minha espinha. Lara, sua irmã está tentando comprar uma parte da sua empresa, disse a voz do outro lado da linha, calma, quase ameaçadora. Eu queria rir, ou chorar. Ela que passou anos tentando me derrubar, agora queria se aproveitar do meu sucesso. Minha resposta foi clara e direta. Ela não vai chegar perto do meu sonho. Mas a verdade é que eu não sabia o que esperar. O terreno estava mais perigoso do que nunca. Alguns dias depois, recebi um convite inesperado para um jantar. Era da minha mãe. Ela dizia querer conversar, reparar erros do passado. Eu hesitei, com o coração apertado. Por um instante, pensei se seria o momento de perdoar, de tentar reconstruir uma ponte. Quando cheguei, o clima estava tenso. Minha mãe me olhou nos olhos, mas o que vi ali foi medo, não arrependimento. Ela falou palavras vazias, tentando justificar as atitudes da família, dizendo que as coisas não eram tão simples assim. Eu queria gritar que nada justificava a traição, que as cicatrizes iam além das palavras. No meio daquela conversa desconfortável, senti algo que me abalou profundamente. Minha mãe me contou que minha irmã tinha planos de tomar a franquia por completo, que ela estava disposta a tudo para apagar meu nome da empresa. Foi como se a faca que já estava fincada no meu peito fosse girada. Saí dali decidida. Se eles queriam guerra, teriam guerra. Mas da minha forma. Não mais a vítima. Agora a mulher que se levantou das cinzas para ser dona do próprio destino. Quando saí daquele jantar, senti a raiva pulsando em minhas veias como um veneno diluído. Minha mãe tinha me contado o que eu mais temia. Minha irmã estava tramando para tomar a franquia inteira. Era uma traição daquelas que não se esquecem. E pior, vinda de quem dividiu meu ventre por 9 meses. Mas eu não podia me dar ao luxo de chorar de novo. O jogo tinha mudado, e eu precisava agir rápido, ou perder tudo. No dia seguinte, voltei ao escritório mais determinada do que nunca. Minha equipe percebeu a mudança em mim, o fogo no olhar que não admitia derrota. Comecei a reunir documentos, contratos, provas do que já construí. Cada papel que passava pela minha mão era uma arma contra eles, uma forma de mostrar que aquilo não era uma brincadeira. Pedi ajuda a um advogado especialista em direito empresarial. Ele me explicou os meandros legais da franquia, os passos para proteger o que era meu por direito. Foi uma luz no fim do túnel, uma chance de virar o jogo. Enquanto isso, a tensão em casa só aumentava. Minha irmã começou a aparecer mais nas redes sociais, investindo em uma campanha para minar minha imagem. Postagens insinuando que eu era uma chefe difícil, que o negócio era frágil e que ela, a irmã sensata, estava ali para salvar os funcionários. Era uma guerra suja, feita de mentiras e manipulação. Mas nada me atingia como antes. Eu aprendi a endurecer minha pele. Minha reconstrução emocional estava em curso. E para isso, me afastei da família. Cortei contato com quase todos. Aos poucos, meu mundo se limitava à equipe que me apoiava, ao Paulo, meu amigo fiel, e a mim mesma. Foi Paulo quem teve a ideia que mudou tudo. Lara, e se a gente abrisse um canal para contar a sua história? Mostrar a verdade por trás do sucesso? Você acha que vão ouvir? Perguntei, desconfiada. Hoje, com as redes sociais, as pessoas querem verdade. A sua verdade. Foi assim que começamos a gravar vídeos, depoimentos, entrevistas. Eu não escondia nada. A rejeição, a traição, a tentativa de envenenamento, as ameaças. Para minha surpresa, a resposta foi avassaladora. Pessoas começaram a se identificar com minha história. Muitos me enviavam mensagens de apoio, histórias parecidas, palavras de força. O que antes era motivo de vergonha, virou minha maior arma. Minha franquia ganhou ainda mais visibilidade. Novas unidades abriram, contratos foram fechados. E os ataques da minha irmã, ao invés de me derrubar, criaram uma rede de solidariedade ao meu redor. Mas não foi só uma batalha pública. A luta dentro da empresa era diária. Houve sabotagens internas, funcionários subornados para passar informações para o lado dela. Tive que reforçar a segurança, trocar senhas, monitorar tudo de perto. Era um campo minado, e eu pisava nele com cuidado. Numa madrugada, recebi uma ligação anônima. Se continuar assim, vai perder tudo, Lara. Sua irmã sabe onde te atingir. Desligaram na minha cara. O medo tentou se infiltrar, mas eu não deixei. Aquela ligação anônima foi o estupim para a tempestade que estava por vir. Nos dias seguintes, as sabotagens aumentaram, as ameaças se tornaram mais diretas, e a sensação de estar cercada apertava como um nó na garganta. Eu sabia que não podia mais recuar. Mas por dentro, o medo era uma sombra constante, sussurrando que talvez eu não fosse forte o suficiente. Foi numa tarde chuvosa que tudo desabou. Estava no escritório, revisando contratos importantes, quando um incêndio começou no depósito da franquia. Não era um acidente. Alguém colocou fogo de propósito. Senti meu coração congelar.
Corri para salvar o que podia, mas as chamas consumiram equipamentos, produtos, documentos valiosos. O prejuízo foi enorme. Pensei em desistir. Minha equipe chorava junto comigo. Paulo tentou me segurar. Não pode acabar assim, Lara. E eu quis acreditar. Foi nesse momento que percebi o que realmente importava. Não era o dinheiro, nem os bens. Era a minha vontade de vencer, de mostrar que a traição não me quebraria. Reerguemos a franquia com esforço dobrado. Cada centavo contado, cada decisão tomada com cautela, mas com coragem. Minha relação com a família chegou ao fundo do poço. Minha irmã continuava suas investidas, agora com ameaças diretas. Minha mãe, que antes fingia ser neutra, assumiu seu lado. Mas a justiça começou a agir. Com as provas reunidas, denunciamos os responsáveis. Alguns familiares foram investigados. Não foi fácil enfrentar a dor pública, mas a exposição fez com que a verdade viesse à tona. E no meio de toda essa guerra, eu me reencontrei. Redescobri minha força, minha identidade além da família que me rejeitou. Agora, com a franquia mais forte e meu espírito renovado, enfrento o futuro sem medo. Quando tudo parecia estar se encaminhando para uma vitória, percebi que a estrada ainda tinha curvas perigosas, e a maior batalha ainda estava por vir. Minha irmã, aquela sombra que me perseguia desde sempre, não desistiu, não tão facilmente. A investigação revelou que ela não estava sozinha. Aliados obscuros, membros da nossa própria família, e até pessoas de fora, motivados por interesses escusos, se uniram para me derrubar. Lembro da noite em que tudo veio à tona. O escritório vazio, apenas o som do relógio marcando o tempo e meu coração batendo forte, quase descompassado. Recebi um telefonema inesperado, um dos conspiradores se oferecia para falar, contar tudo em troca de proteção. Aceitei o encontro, sabendo que era um risco, mas também uma chance de finalmente fechar o círculo. Naquele encontro, no meio de um café em uma esquina discreta, ele me contou detalhes que me deixaram sem fôlego. Minha irmã havia arquitetado um plano para assumir a franquia, desde infiltrar pessoas na equipe, roubar informações estratégicas, até ameaçar fornecedores e clientes. Tudo para me fazer quebrar. E por trás disso tudo, uma motivação clara: vingança por ter ousado abrir um negócio que não era dela. Senti um misto de raiva e tristeza. Como alguém que compartilhou a mesma origem comigo podia ser tão cruel? Mas não havia tempo para fraqueza. Voltei para casa decidida a lutar até o fim. Foi quando recebi uma carta anônima, dessa vez diferente. Dizia que minha irmã estava em apuros, que havia descoberto verdades sombrias sobre quem a manipulava, que talvez, no fundo, ela fosse uma peça de um jogo muito maior. Fiquei em dúvida. Deveria acreditar? Era uma oportunidade de redenção para ela? Ou mais uma armadilha para me desestabilizar? Decidi agir com cautela. Convoquei uma reunião com minha equipe jurídica e de segurança para montar um plano que protegesse a franquia e ao mesmo tempo investigasse os verdadeiros vilões. Nos meses que se seguiram, revelações chocantes vieram à tona. Alguns familiares, incluindo meus pais, haviam sido manipulados e ameaçados para colaborar com o plano da minha irmã. Mas havia também aqueles que, por inveja e medo, escolheram seu próprio interesse acima da família. Aos poucos, minha irmã começou a aparecer em público diferente. Mais fragilizada, arrependida, tentando reparar o que havia feito. Eu a recebi com uma mistura de cautela e esperança. Tivemos conversas difíceis. Ela falou das pressões que sofreu, das decisões erradas, do medo de ser sempre a filha perfeita, para uma família que nunca quis a mim. Foi um momento de redenção para nós duas, não uma cura completa, mas um começo. Enquanto isso, a franquia continuava crescendo. Não apenas em números, mas em significado. Eu a transformei em um símbolo de superação, inclusão e resistência. E a minha família? Aquilo que era uma fonte de dor, virou um terreno de aprendizado. Alguns se afastaram, outros tentaram se reaproximar. Eu escolhi a liberdade de escolher quem merece meu amor e respeito. Hoje, quando me pedem descontos na minha franquia, eu sorrio. Não por vingança, mas porque sei o valor que conquistei. E porque aprendi que o maior negócio é investir em si mesma. Eu nunca imaginei que o maior inimigo estaria tão perto. Minha própria irmã, aquela com quem compartilhei tudo desde o início, se tornou a responsável pelas minhas maiores dores. Mas no fim, a vida tem um jeito estranho de trazer justiça e redenção. Depois de meses de batalha, descobri que ela também era uma vítima. Manipulada por familiares gananciosos e por pessoas que desejavam o meu fracasso mais do que qualquer outra coisa. Ela estava perdida, presa em um jogo que nem ela mesma conseguia controlar. Enfrentamos juntas os fantasmas do passado, conversamos até altas horas, e pela primeira vez em muito tempo, senti que havia uma possibilidade de reconstruir o que foi destruído, nem que fosse aos poucos, passo a passo. Minha franquia cresceu e se tornou muito mais do que um negócio. Virou símbolo de superação, de coragem para lutar contra todas as adversidades, mesmo quando elas vêm de quem mais amamos.
Minha família, que antes me chamou de louca, hoje me vê como uma mulher forte, dona do próprio destino. Eles batem na minha porta, pedindo descontos, mas sabem que o que realmente querem é minha aceitação, e essa eu só dou a quem merece. Eu escolhi o caminho do perdão, não para apagar as mágoas, mas para me libertar delas. Aprendi que amar não significa aceitar tudo, e que a verdadeira família é aquela que permanece quando o resto se vai. E eu sigo aqui de pé, mais forte e determinada do que nunca, pronta para o que o futuro me reservar. Essa é a minha história, de rejeição, luta, queda e renascimento. E você, já teve que se levantar quando tudo parecia perdido? Quer ouvir mais histórias assim? Estou aqui para contar.